Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentado. Estamos aqui mais uma vez, diretamente do Amapá. Me chamo Anselmo Oliveira, estou como coordenador e professor de Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos, estamos aqui hoje com muita alegria para mais uma lição para a classe dos jovens que está estudando essa revista maravilhosa. A revista com o tema Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. Revista essa comentada pelo pastor Elias Torralbo. Amém? Nós estamos aqui, meus amados irmãos, para a lição de número 4, a lição que vem com o tema O Vaso do Oleiro, a descrição espiritual da nação. Qual era essa nação? A nação de Judá. Amém? Então, meus amados, vamos entender um pouquinho dessa lição no dia de hoje. Eu quero que você preste atenção em tudo que nós falarmos aqui, que você anote alguma coisa. Se você tem alguma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, você pode escrever ali nos comentários ou chegar para o seu professor e perguntar: olha, o irmão Anselmo falou isso está certo? Amém? Vamos lá. O texto principal da nossa lição, ela se encontra na Epístola aos Romanos, no capítulo de número 9, do versículo de número 20, que fala assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Glória a Deus. O resumo da lição é: a soberania de Deus garante o sucesso do seu propósito, mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. Amados irmãos, Judá vivia nessa decadência espiritual. Eles tinham voltado os olhos para outros deuses, que não o nosso Deus. Eles cultuavam outros deuses, eles tinham outras prioridades, estavam vivendo em idolatria. Tudo aquilo que tira o foco de Deus é chamado de idolatria, certo? Então nós temos aqui a nossa leitura, é o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículos de 1 ao 15, eu peço aos irmãos que leiam em casa para compreender também a lição. E temos 3 objetivos, que são práticos para a nossa aula. São objetivos simples, que nós precisamos entender em cada tópico, certo? O primeiro deles é compreender a parábola da casa do oleiro. O segundo é destacar a soberania de Deus. E o terceiro é mostrar que a mensagem de Jeremias era de advertência, esperança e amor. Deus tinha uma advertência para o povo de Deus, e Deus tinha também uma esperança, ia trazer também a esperança para o povo de Deus, porque Deus amava o seu povo. Amém? Vamos aqui, meus amados irmãos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês possam responder em secreto ou colocar também aí a resposta nos comentários. Você já sentiu que Deus moldando a sua vida? Já sentiu-se sendo moldado por Deus? Já tiveram a sensação de que algo em sua vida precisava de ser refeito, de uma transformação? Tinha essa necessidade? Então responda aí nos comentários ou fala com o teu professor a respeito disso, porque são coisas que são naturais de nossas vidas, que dentro da nossa jornada haja, às vezes, mudança, necessidade de alguma mudança. Às vezes a gente precisa mudar alguma coisa devido à pressão que a vida traz para nós. Vamos dar um exemplo. Tem pessoas que estavam caminhando para um rumo da saúde, mas tiveram que mudar o rumo para rumo de exatas, rumos de engenharia, ou seja, mudou totalmente o foco daquilo que estava pensando, mas transformou a vida deles, certo? Então, na nossa vida também tem essas mudanças. Nós precisamos, às vezes, mudar. E, às vezes, é Deus mudando a nossa vida. Porque Deus, ele nos escolheu, assim como escolheu Jeremias, para um propósito específico. E quando nós não estamos cumprindo o propósito, Deus coloca a sua mão para que a sua soberania ela venha, certo? Ela venha estar sobre a nossa vida, porque Deus é soberano. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que é a parábola do oleiro, amém? E o primeiro subtópico é compreendendo o texto. Meus amados irmãos,
Para transmitir essa mensagem, a mensagem de restauração e soberania, Deus usou uma imagem muito interessante, uma imagem que era muito comum naquela época, que era a casa do oleiro, onde as pessoas faziam os vasos, faziam as panelas, faziam onde guardava água, onde guardava azeite. Então aqueles vasos eram feitos de barro, certo? Essa parábola é muito comum. Então o que é uma parábola, certo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a parábola é de origem grega, cujo significado é colocar ao lado de. Então, um jeito simples de transmitir uma verdade espiritual profunda usando uma linguagem fácil e conhecida. Jesus, ele falava muito por parábolas. Ele tinha o porquê de falar em parábolas, mas Jesus utilizava muitas parábolas que nós conhecemos veio através de Jesus, certo? Então, Deus usa neste momento com eles a parábola do oleiro. Quando você estiver lendo a Bíblia, leia lá Jeremias capítulo 18, do versículo de 1 ao 4, que vai falar a respeito disso. Nós temos dois personagens dentro dessa parábola. O primeiro personagem é o oleiro, certo? E quem é o oleiro? O oleiro faz o tipo de Deus. Dentro da tipologia bíblica, né, nós temos o tipo e o antítipo, certo? O tipo, ali o oleiro faz o tipo de Deus. Então Deus, ele quem é? Ele é o Criador, ele é o soberano e tem o poder e autoridade para formar. Ou seja, Deus, ele pegou nós do barro e formou cada um de nós. No caso ali, falando de Adão, ele formou Adão a partir do barro. E se você notar que, se pegar os elementos que nós temos em nosso corpo hoje, e fazer uma análise, tudo que nós temos aqui tem na Terra. É igualzinho, certo? Os mesmos minerais, tudo está na Terra. Amém? Então temos o segundo personagem, que é o vaso de barro. O vaso de barro ele faz um tipo de Judá, um tipo das pessoas daquela época. Ali, dentro da parábola do oleiro, do caso do oleiro, Deus estava mostrando que o barro estava impuro, ou seja, o barro estava com impureza. Quando o oleiro ele coloca o barro sobre a roda, o que ele faz? Ele começa a girar aquela roda com os pés, naquele tempo. Hoje em dia tem um motorzinho, né? Ele vai, pega o barro e vai moldando o vaso de acordo com o que ele quer. Ou seja, assim Deus faz conosco. Ele nos molda de acordo com aquilo que ele quer. Preste atenção numa coisa. Se o vaso está quase formado e ele quebra, o que o oleiro faz com aquele barro? Ele joga fora? Não, ele não joga fora. O oleiro pega o barro, peneira o barro para tirar impurezas. Muitas vezes tem excesso de areia ou tem algumas raízes no meio que pode deixar o barro impuro. E isso não forma um vaso legal, porque quando é colocado no forno, o vaso pode vir a rachar. Certo? Então, Deus ele instrui Jeremias a ir até lá, certo? A casa do oleiro, para receber essa mensagem de Deus. Quando ele observa que o oleiro está fazendo barro e o vaso ele quebra, estraga na mão do oleiro, certo? O oleiro não joga fora, transforma o barro de novo em um outro vaso. E assim Deus ele faz com você, assim Deus faz comigo, assim Deus faz com a vida das pessoas. Às vezes é necessário que nós sejamos transformados, é necessário que nós sejamos mais uma vez moldados por Deus. Para quê? Para chegarmos à estatura de vaso perfeito, certo? O vaso de barro é aquele que se enche depois de azeite, se enche do Espírito Santo para levar, certo? O testemunho de Jesus aonde quer que nós vamos, certo? Amém? Vamos aqui para o nosso segundo subtópico. Jeremias ele recebe a mensagem de Deus, certo? Então Deus usou esse trabalho comum, que é a confecção de um vaso através do oleiro, para ilustrar o seu controle total sobre o seu povo. Deus estava dizendo, eu sou o oleiro, vocês são o barro. Se o vaso estraga nas minhas mãos, eu tenho o direito e a habilidade para refazê-lo. Veja, a mensagem era de advertência
porque o povo, o vaso estava estragado, ou seja, o barro ele estava impuro, mas também de esperança, porque Deus, né, que era oleiro, ele não desistiu e refez o vaso. Olha o que Deus tem que falar para você, falar para mim. Ele diz assim que se Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Se há impureza na sua vida, Deus pode transformar a sua vida. Ou seja, Deus pode mudar a situação atual que você está agora, transformar você num vaso novo. Glória a Deus. Olha que maravilha, não é mesmo? Vamos olhar agora o terceiro subtópico do primeiro tópico geral, certo? A mensagem da casa do oleiro. Agora, por que o barro estava estragado? O barro de Judá estava estragado. Por quê? O que estava faltando ali para o povo de Deus, para o povo de Judá? O texto ele nos diz que não faltava culto, mas faltava uma coisa que é a parte mais importante, que é a adoração genuína. Ou seja, faltava o nosso culto, o culto racional daquele povo. Certo? A raiz do problema ali era a idolatria. Agora vem aquela pergunta chave da nossa lição para você que é jovem. O que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? Então responda para o seu professor o que é idolatria. Meus amados irmãos, olha, a idolatria não é só você curvar-se diante de um ídolo, não é só você curvar-se diante de algo esplendoroso da natureza, não. É substituir, a idolatria é substituir o lugar que pertence somente a Deus no seu coração, na nossa vida. Está entendendo? Certo? Então o povo de Judá estava dizendo que andaremos segundo as nossas imaginações. Em Jeremias capítulo 18, versículo 12, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Então veja, quando o povo ele faz a sua própria vontade, ele não está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade da carne, ele está usando os desejos da carne para em prol da vida dele, ou seja, tirar o foco de Deus. Se Deus tem um objetivo para você, se tem um projeto para a sua vida, se tem uma promessa para a sua vida, ele fará de tudo para que a promessa ela venha a se cumprir, porque ele é soberano. E o povo de Judá estava fazendo tudo ao contrário. Havia culto, sim, tinha o culto, mas não faltava adoração. Havia culto, mas faltava entrega. Havia culto, mas faltava libertação. Havia culto, mas faltava o avivamento. Amém? Então, meus amados irmãos, a parábola nos mostra que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o oleiro e ele tem o controle de tudo, certo? E a responsabilidade humana é como se fosse o vaso ou o barro. Ele precisa se arrepender para que ele possa ser refeito. Amém? No céu não entra pecado, meus amados irmãos, e somente santidade. Sem santidade, não agradaremos a Deus. Agora é o momento em que eu peço para você se inscrever no nosso canal EBD Comentada. Amém? Você se inscreve no canal, você clica no sininho para receber a notificação dos nossos vídeos, você deixa o seu like nesse vídeo. Se esse vídeo está te edificando, você compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, amém? Então, muito obrigado desde já e vamos lá para a aula, vamos continuar nossa aula. Chegamos ao nosso tópico de número 2, que fala sobre a soberania de Deus. No tópico anterior, nós falamos a respeito da parábola da casa do oleiro, onde Deus é o oleiro e Judá estava representando o vaso que estava estragado por causa da idolatria, por causa do pecado, por ter se desviado dos caminhos do Senhor, cultuava a Deus sem adoração genuína. Então agora a questão é, como é que Deus lida com o vaso que quebra na sua mão? Aí nós vamos entender agora o que fala sobre o nosso tópico, que é um atributo de Deus muito importante, que é a sua soberania. No primeiro subtópico, vai falar sobre a soberania. A soberania de Deus indica a sua onipotência,
autonomia e independência. Então, na prática, o que significa tudo isso? A onipotência. Deus ele é poderoso para fazer tudo o que ele deseja, certo? A autonomia. Ele é livre para fazer como ele quiser, da forma que ele quiser, assim como o oleiro. Hein? Ele tem independência porque ele não depende de nada e de ninguém para ser quem ele é. Amém? Certo? Jeremias, ele viu essa soberania em ação. O oleiro é livre para fazer do barro o que lhe apraz. Certo? Lá Jeremias 18:6. Então o oleiro não precisa pedir permissão ao barro, né? O que diz lá no texto inicial, por quem és tu que a Deus replicas, né? Amém? Então, meus amados irmãos, Jeremias, ele reconheceu a soberania de Deus até em eventos e momentos difíceis, como usar Nabucodonosor, né, o rei pagão, como seu servo, como seu instrumento, como seu chicote, ou seja, a Azorrague. Quando nós lemos aí Jeremias 25, no versículo 9, fala de Nabucodonosor. O próprio Nabucodonosor, depois de um tempo, teve que admitir que o reino de Deus era um reino soberano, certo? O reino eterno. O seu domínio era de geração em geração, lá Daniel, capítulo 4, versículo 3, certo? Então veja, o ponto-chave dentro do nosso primeiro subtópico, que é que a soberania de Deus é o âmago, ou seja, do coração, ele desta mensagem. Ele é o principal dessa parte. Ela garante o quê? Que mesmo que o povo esteja em decadência espiritual, meus amados irmãos, os planos de Deus não serão frustrados. Vamos lá para o nosso segundo subtópico, que fala sobre familiarizado com a soberania de Deus. Amém? Então, quando foi chamado por Deus, Jeremias, ele ouviu, dentre outras palavras, a expressão formar. Lembra lá em Jeremias capítulo 1, no versículo de número 5? Então, quando ele fala em formar, ele vem da palavra hebraico yatzar, certo? Yatzar. Yatzar significa modelar, significa criar, certo? E Deus é o criador, é aquele que modela, o Yotzer, aquele que molda o seu povo, aquele que faz as pessoas da forma que lhe apraz. Amém? Então o mesmo verbo, ele é usado para descrever Deus moldando Adão no pó da terra, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo de número 7. Meus amados irmãos, Jeremias, ele já conhecia a Deus como o Yotzer, ou seja, aquele que molda, o oleiro. Então a visão da casa do oleiro só confirmou a maneira como Deus, de maneira visual, só confirmou de maneira visual a poderosa mão do Senhor agindo em transformar, né, aquele vaso, como se fosse transformar o seu povo. Então Deus tem o poder para formar, moldar, para trabalhar os seus filhos e de ir de acordo com a sua soberania e boa vontade. Agora uma pergunta para nós refletirmos em nossa mente. Você enxerga Deus como o Yotzer, aquele que tece, aquele que forma em sua vida? Você acredita que ele tem o poder de transformar o simples barro, ou seja, nossas fraquezas, as nossas falhas, em um vaso de valor ou um vaso de honra em suas mãos? Amém? Você acredita nisso? Eu creio que Deus tem esse poder de transformar qualquer um num vaso de valor, num vaso, né, de honra nas mãos do Senhor. Amém? No terceiro subtópico, a cooperação humana, certo? Meus amados irmãos, se Deus é soberano, ele faz o que quer. Isso significa que a nossa escolha não importa? Certo? Então a resposta de Jeremias 18 é um retumbante não. O texto diz que o vaso, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso intencionalmente, mas o vaso, que era o povo, se tornou impróprio para o propósito original. Qual era o propósito original? Era que o povo se arrependesse, certo? Então isso é uma indicação de que o povo precisava se render.
Olhem, e precisava se quebrantar nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro. Mas o povo não fez isso. Meus amados irmãos, veja, Deus deu ao povo, a todos nós, o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a mensagem de Jeremias. Mas veja bem, se houvesse o arrependimento, Deus mudaria o rumo da história. Veja lá o que aconteceu em Nínive. Quando Jonas foi mandado para Nínive, ele foi jogado pelo peixe na praia, ele caminhou até chegar a Nínive, que era uma certa distância, ele levou a mensagem de Deus, o rei, ele ouviu a mensagem, rasgou suas roupas, certo? E colocou roupa de saco e pediu para que todo o povo fizesse jejum, se arrependendo, e Deus deu livramento naquele tempo para Nínive. Então, se houvesse arrependimento para o povo de Judá, Deus também traria para eles o quê? A proteção e a restauração. Mas se houvesse a rejeição, o mal, que seria, no caso, o castigo, a vara de correção, o azorrague, que é o chicote, seria inevitável. E sabe o que aconteceu? O povo não ouviu. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que Deus, ele é soberano em todas as coisas. E nós precisamos entender que temos um propósito diante do Senhor. Deus te chamou, Deus te escolheu. Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Antes de que você saísse do ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Antes de ser formado, ele já te conhecia. Vamos aqui para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição. Advertência sim, esperança e amor também. Amém? Então, meus amados irmãos, no primeiro subtópico, eu vou falar sobre a advertência divina. Então, o ministério de Jeremias, ele serviu de sinal para o povo de Deus. Jeremias foi aquela pessoa que exortou e advertiu o povo sobre o juízo divino que inerente a Judá. Ou seja, Judá estava em pecado e era necessário que o povo se arrependesse e abandonasse as suas práticas pecaminosas. Veja, quando eu sempre falo dessa citação que se encontra lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, sobre 4 condições e 3 promessas. A primeira condição era humilhar-se, a segunda condição era orar, a terceira buscar a face de Deus, e a quarta era arrepender-se dos seus maus caminhos. Veja, isso está para nós também no dia de hoje. E quais são as promessas, irmão Selmo? As promessas eram: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a mensagem de Jeremias era para que o povo se humilhasse diante de Deus e se arrependesse de tudo o que eles estavam fazendo, ou seja, da idolatria que eles estavam cometendo, deixando de cultuar a Deus com adoração verdadeira para cultuar a Deus apenas por cultuar. Amém? Então tinha, dentro dessa mensagem, havia 2 certezas. A primeira, que Deus ainda estava no meio do seu povo. Deus, ele não havia se retirado ainda completamente da presença do seu povo. O oleiro ainda estava trabalhando o barro. Se nós olharmos lá as visões que Deus mostrou para Ezequiel, ele mostra o templo sendo profanado pelo povo. Lugares, buracos que Deus abriu uma porta para Ezequiel passar, para ver os sacerdotes fazendo adoração a répteis, a outros deuses. Então isso era abominação para Deus. E Ezequiel viu a glória de Deus se retirando, ou seja, do templo. Então Deus, e a segunda certeza era o quê? Era que Deus ainda se interessava pelo seu povo. Deus queria livrar o povo desse mal que estava vindo, desse castigo que estava vindo. Então ele estava trabalhando ativamente para a restauração do seu povo, que era o povo de Judá. Certo? Então, meus amados irmãos, a razão da advertência é simples. Deus estava chamando a atenção do seu povo, buscando tocar a consciência deles para que se voltassem para ele. E hoje, Deus faz a mesma coisa na nossa vida. Deus está colocando pessoas para que nós voltemos o nosso olhar,
o nosso foco principal para Deus. Nós deixemos os nossos desejos da carne para o lado e foquemos na presença de Deus. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos em soberania de Deus, ela se fundamenta na seguinte palavra, advertência. Porque a soberania de Deus é a capacidade divina de mudar o que bem entender. Então, se Judá se arrependesse, ele não deixaria Nabucodonosor vir para Judá. Ou seja, para sitiar Jerusalém e para levar o povo para o cativeiro. Isso, meus amados irmãos, prova que a advertência ele é um ato de amor. É como um pai chega para o filho: não faz isso, meu filho, que você pode se machucar. Mas o filho, às vezes, teima. E aí o que acontece? Vem a consequência da escolha errada que o filho fez. Que maravilha. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que é uma advertência de amor e de esperança. Meus amados, olha, presta atenção numa coisa. Quando alguém lhe avisa de um perigo, é um ato de ira ou de amor? Veja aí, olha só. A mensagem que Jeremias transmitiu para o povo não era, primeiramente, a demonstração da ira de Deus para com o seu povo, mas da sua justiça, que é inseparável do seu amor. Amém? Deus assegura Judá. Olha bem, lá em Jeremias capítulo 18, versículo 6, o meu povo está em minhas mãos, a semelhança nas mãos do oleiro. Então, meus amados irmãos, isso é um convite de descansar nos cuidados de Deus, nos cuidados paternais de Deus. É como um pai ama o seu filho. Está entendendo? Então, o coração de Deus para com o seu povo não era de mal, mas era de paz. Deus queria trazer para o povo a justiça, queria que o povo se arrependesse. Então, o juízo ele só viria por consequência da teimosia daquele povo, certo? Obstinação. Então, a ira não foi o seu primeiro desejo, mas foi o amor, trazer justiça. Então, meus amados irmãos, veja bem, a palavra de Deus ela revela os seus sentimentos e propósito, mostrando que ele via o seu povo como filhos preciosos e motivo de comoção no seu coração. Jeremias 31, 20, certo? Então, meus amados irmãos, a advertência do oleiro é a prova do seu amor, o amor de Deus para conosco, para com o seu povo. Ele não ficaria calado vendo o vaso seguir para a destruição, vendo o vaso se quebrar. Ele tinha que reconstruir, ele precisava naquele momento transformar o seu povo em vaso de honra. Chegamos então ao último subtópico da nossa lição, que é a restauração de um povo. Amém? Então, meus amados irmãos, qual é o interesse de Deus dentro desse propósito, dessa restauração? O alvo final de Deus não era a destruição, mas era essa restauração. O povo estava em pecado e precisava ser refeito. O vaso estava quebrado e precisava ser refeito. Então, ao refazer o vaso, amém? O interesse de Deus era forjar uma Judá forte, preparada e capaz de repetir a sua glória e o seu caráter às nações. Veja, a aliança que Deus fez com Israel é eterna. Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão, Gênesis 12, 3. Então ele constituiu Israel como luz para os gentios, lá em Isaías 49, 6. A existência de Israel, meus amados irmãos, tinha um propósito, que era anunciar e tornar as grandezas de Deus conhecida em todas as nações. Então veja bem, é algo maravilhoso. Deus tinha um grande propósito, só era necessário Judá, naquele momento, se arrepender. Amém? Veja, assim como Judá, Deus tem um propósito eterno para nós, para você, jovem. Ele quer nos refazer, Ele quer reconstruir a nossa vida, Ele quer nos transformar, para que nós reflitamos então, o caráter de Cristo em tudo que nós fizermos. Veja bem, você está disposto a ser luz em meio aos gentios, ser sal da terra, na faculdade,
na escola, no seu trabalho. Nós temos que refletir essa luz em todos os lugares em que nós frequentamos. Então isso é o desejo de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou ler aqui a nossa conclusão. No capítulo 18 de Jeremias, traz uma mensagem de advertência e de exortação, de amor e de esperança a um povo pelo qual Deus tem um amor incondicional, mas que lhe exige santidade e, em alguns momentos, arrependimento e mudança de rota. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.